Fala galera, na aula de hoje vamos fazer aí a correção da atividade, né, que eu havia passado para vocês. Espero que vocês tenham feito e alguns me enviaram, outros não, tá? Então tudo isso aí vai contar na pontuação de vocês, tá certo? E também no que é principal é o aprendizado de vocês. Quem pratica os exercícios, quem faz exercício, com certeza está aprendendo. Matemática se aprende praticando. Se você não pratica, não está aprendendo, beleza? Então vamos lá seguir nesse conteúdozinho que é bem tranquilo, que é função afim, né? E também é importantíssimo para você na hora do seu vestibular. Então diz o seguinte, ó. Questão 2. Diz o seguinte: dados os pontos A1 e 2, eu tenho o seguinte, B2 e 5. Aí ele diz assim: construa o gráfico da função afim. Show de bola? Então vamos lá. Vamos construir o gráfico aqui da função afim. Eu tenho um ponto 1 e 2 e B2 e 5, construa o gráfico da função afim. Eu já havia falado para vocês como é que faz, né? Ó, já havia feito para vocês. Bem facinho aqui, ó. Aí aqui eu tenho 1, aqui eu tenho um 2, aí eu ponto, né? Boto o pontinho. O B2, ó, o B é 2 aqui. E o y, ó, e o y vale 5. Então aqui tem um ponto A e tem um ponto B, tá certo? Lembrando que o primeiro é x e o segundo é y. O primeiro é x, o segundo é y. x1, x2 aqui, ó. y2, ó, y5. Pronto, fiz o meu gráfico, é exatamente isso. Agora a equaçãozinha. Então vamos lá, vou apagar aqui, já fiz o gráfico, né? Vou para a equação. Na equação, turma, ó, vamos recapitular. A equação é assim: y igual a x mais b. Y igual a x mais b. Legal? Quem é o A, quem é o B? Eis a questão. Vamos calcular agora. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o ponto A e substituir os valores do ponto A aqui. Ó. Como assim, professor? No ponto A, o x vale 1 e o y vale 2. Ou seja, onde tiver o x, vocês vão substituir por 1. Então, vai ficar assim, ó, y igual a A vezes 1 mais o B. Professor, o y vale quanto? 2, está aqui, ó. O x vale quanto? 1. Então, substituir, beleza? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes A vezes 1, A mais B. Então tá aí, já encontrei a minha primeira equaçãozinha. Lembra que a gente encontra duas sempre? Então tá aí, ó, a primeira. Quem é o B? O ponto B, ó. O ponto B tá aqui, ó, 2 e 5. No ponto B eu tenho o x2 e o y5, tá certo? Vamos substituir na formulazinha. O y, quanto é que vale o y? 5 igual a, quanto é que vale o x? 2 mais o b. Então vai ficar assim, ó, 5 igual a 2A mais B. Legal? Então fechou aí, ó. Beleza. Professor, depois eu encontro duas equaçõezinhas e tem duas incógnitas. Agora vocês vão montar o sistema. Vamos montar o sistema. Tá vendo que é um passo a passo? Encontra a equação do ponto A, encontra a equação do ponto B e monta o quê? E monta a equação. Monta o sistema. Eu tenho a primeira, ó, A mais B igual a 2. 2A mais B igual a 5. Legal? O que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1 a primeira. Então, vai ficar exatamente assim. Então, vamos lá. Vai ficar menos A menos B igual a menos 2. Só fazer o joguinho de sinal, um por um. Muita calma, galera, muita calma. Os alunos erram nessa parte boba mesmo de jogo de sinal, tá certo? Vocês erram besteira mesmo, tá? E aqui eu tenho 2A mais B igual a 5, tá certo? Vamos somar essa galera aqui, ó. Menos A com 2A fica só A. Menos B com mais B vai embora. Menos 2 com 5 eu tenho 3. Então, A igual a quanto? A igual a 3.
Legal? Se o A vale 3, aí eu vou escolher ou a primeira ou a segunda para substituir. E eu não sou nem besta, ó, eu escolho sempre a mais fácil. Que o A é igual a quanto? 2. Joga ele para lá. Então, B é igual a 2 menos 2. B é igual a quanto? 0. Ou seja, encontramos tudo que eu queria. Ó. E eu só preciso do valor de A e o valor de B para montar a minha equaçãozinha. Ó. Y AX mais B. Então, o A vale quanto? O A vale 3, né? Então, vai ficar 3. E o B vale quanto? 0. Então, resumindo, y igual a 3x. Construir meu gráfico. Y igual a 3x. Legal? Show de bola, vamos seguindo. Questão 3. Encontre a equação do gráfico a seguir. Pronto. Até eu havia falado para vocês que era aquela questão que poderia ser um desafio aí para vocês, mas é tranquilo. Vocês têm que saber extrair do plano cartesiano os dois pontos. Olha para cá. Quem é esse ponto aqui, ó? X é menos 1 e o y vale 0. Esse ponto aqui, o x é 0 e o y vale quanto? 10. Ou seja, vocês têm um ponto A e vocês têm um ponto B. Já era agora, ó. O gráfico já está feito, ele me deu. E aí eu venho para cá. Vou substituir o ponto A e depois eu vou substituir o ponto B. Tá certo? No meu ponto A, eu tenho a minha equaçãozinha, ó. Volta para cá. E aí eu tenho a minha equaçãozinha. Qual é a minha equação? Y igual a x mais b. O y vale quanto, galera? Ó, o y vale 0. X vale quanto? Menos 5. Vamos resolvendo. Menos 5 vezes A dá menos 5A mais B. Parou aqui. Já encontrei a minha primeira equaçãozinha. Beleza? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Y igual a x mais b. Quanto é que vale o x e quanto é que vale o y? O x vale 0, o y vale 10. Então, fica 10 igual a vezes x mais o b. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, b vale quanto? 10. Opa, já encontrei, foi o valor do b, ó. Ele foi bom demais com a gente. E aí, o que eu vou fazer, ó? Jogar aqui, ó. O B vale quanto? O B vale 10. Joga agora. Vocês vão jogar o 10 para lá, ó. Né, ó. Joga o 10 para lá, então vai ficar assim, ó. 10 é igual a 5A. Esse 5 tá multiplicando, vai para lá dividindo. Quanto é 10 dividido por 5? 2. Então já era, parceiro, ó. Já era. Já encontramos o valor de A e o valor de B. Então, consequentemente, já encontrei a minha equaçãozinha. Professor, qual é a equação? Vou reescrever para você aqui, ó. Eu tenho y igual a x mais b. Tanto de eu repetir, você vai aprender isso aqui. Y igual a vale quanto? 2. X mais o b que vale quanto? 10. Já era. Y igual a 2x mais 10. Seguindo. Vamos seguindo aí. Ora, mesma coisa, galera. Mesma coisa, ó. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor de A e o valor de B, tá certo? Ou ele quer saber a equação dessa figura aqui. Vocês vão primeiro tirar o ponto A. Ele já foi bom demais, ó. Ele já te deu os pontinhos, ó. O ponto A é 5 e 0 e o ponto B vale quanto? 0 e 5. Já era aqui, ó. Já era. A vale quanto? 5 e 0. E B vale quanto? 0 e 5. Morei a nota aqui, ó. Porque, ó, y igual o quê? A x mais b, né, ó. O x vale quanto? O x vale 5 e o b vale quanto? Ou o y vale quanto? 0. Então vai ficar 0 a vezes 5 mais o b. Então a vale quanto? 5a mais o b. Já foi uma. Já foi uma. Agora vamos para o segundo. Y igual a x mais b. Não é isso a forma?
O y vale quanto? O y vale quanto agora? O y vale 5. A vezes o x vale 0, mais o b. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, então b vale 5. Bem parecido, né? Que a gente fez agora. O b vale 5, eu vou fazer o quê? Ó, substituir aqui. Então vai ficar 0 igual a 5a mais 5. Então joga esse cara para lá. Eu tenho que menos 5 é igual a 5a. Quanto é 5 dividido por menos 5? Menos 1. Já encontrei o que eu queria. Ó. A igual a menos 1 e b igual a 5. Aí eu venho aqui e substituo, né? Ó, os meus valores, ó. Os meus valores eu já tenho. A minha equação fica y igual a x, né? Ax mais b. O a vale menos 1. Vou botar aqui, ó. O a vale menos 1. E o b vale quanto? 5. Então, vocês não vão colocar menos 1 aqui. Vocês vão fazer logo assim, ó. Posso colocar só assim, professor? Pode. Sempre quando tiver assim, galera, ó. Sempre quando tiver assim, ó, menos x, é como se tivesse o menos 1 aqui, tá? Então, é como se eu tivesse o menos 1. Geralmente, vem assim as questões, tá? Para vocês marcarem o itemzinho, ó. Menos x mais 5. Dificilmente eles vão colocar menos 1 vezes x mais 5. Porque na matemática já subentende, ó, quando não tem nada aqui, ó, tem um menos 1, tá? Então, é como não tem nada, aqui já tem 1, menos 1 vezes x dá menos x, pronto. E geralmente, 99% das questões eles colocam dessa forma, menos x mais 5, tá certo? Então, beleza, vamos seguindo aí. Então, vocês percebem, também é só encontrar os dois pontos, ó. Eu tenho um ponto A, ele está tocando aqui em 2, no x. Então, ponto A, 2 e 0. O difícil é vocês extraírem isso aqui, ó. Muita gente se embola, ó. Esse ponto aqui, ó, x é quanto? 0. E o y é quanto? 2. Tá certo? Ó, vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Se eu pegasse esse ponto aqui, seria o quê? Ó? X é 1 e o y é 1. Então, 1 e 1. Percebe? Treine muito essa parte de plano cartesiano, para vocês não se embolarem na hora de te retirar os pontos. Então, eu tenho o ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Então, ponto A, vou colocar aqui, ó, 2 e 0. Ponto B, ó, 0 e 2. Show de bola. Então, vai ficar assim, ó, y igual a x mais b. Y igual a x mais o b. Tá certo? Y igual a x mais b. Show de bola. Vamos substituir os valores, ó. Y é 0, x vale 2, mais o b. Então, vai ficar o quê? 2a mais b igual a 0, né? 2a mais b igual a 0. E aqui, ó, 0 igual a mais 2 vezes a mais o b. 0 igual a 2a mais o b. Não é isso? Então, beleza. Aqui o y é 0, aqui o y é 2. Aqui o y... Eu troquei, foi mal. Aqui o y vale 2, né? Ó. O y vale 2. E o x vale quanto? E o x vale 0. 0 vezes a é 0, né? Então, b é igual a quanto? O b é igual a 2. B igual a 2. Legal? Então, já tenho a minha equação, ó, duas equaçõezinhas. O que eu vou fazer? Vou substituir aqui. Então, o que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, ó, 0 igual a 2 vezes o A mais o B, que vale 2. Tá certo? Joga esse cara para lá, ó. Então, vou ter o seguinte. Vou ganhar espaço aqui. Eu vou ter que 2A igual a menos 2, A igual a menos 1. Pronto. Se o A vale menos 1 e o B vale 2, agora é só substituir, né? Substituir aí na nossa equaçãozinha. Y igual a x mais o b. O y vale quanto? O x vale quanto? Menos 1. Então, vai ficar assim, ó. O a vale quanto? Menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes x. E o b vale quanto? 2. Lembra que eu não preciso colocar esse menos 1? Só basta colocar o quê? Menos x mais 2. Então, tá feito. É o que eu queria chegar
era exatamente onde eu queria chegar, exatamente y igual a menos x mais 2. Tá certo? Então tá aí, finalizando essa parte da correção, né, desses exercícios. E aí, ó, a gente vai seguindo, eu vou explicar algumas funções para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a correção. E agora eu vou seguir, né, essa próxima aula sobre alguns tipos de funções, tá? Eu já havia falado para vocês, ó, algumas funções, ó, função linear, tá certo? Foca demais nessa parte de função linear. Mais na frente vamos estudar função quadrada, polinomial, modular, exponencial, logaritmo, tá certo? Mas a parte de funções também tem particularidades, ó. A função ela pode ser do tipo injetora, tá certo? Por exemplo, injetora é quando todos os números aqui do domínio do A estão ligados no B. Lembra que a gente já estudou isso aqui, ó? Para ser função, o que acontece? Todos de A todos de A, as flechinhas de A só pode estar ligadas somente a um de B. Por exemplo, olha para cá. Se eu tivesse assim, ó, A, menos 1, 0 e 1. Aí, ó, o que acontece? Sai uma flechinha de menos 1 e sai outra flechinha de menos 1 para o B. Pode? Não. Não pode sair duas flechinhas de um mesmo domínio, ou seja, do mesmo ponto de partida A. Não pode partir duas flechinhas, ó, não pode sair duas. O que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Sai uma flechinha de A e uma flechinha e outra flechinha, ó, do conjunto A chegar no mesmo ponto de partida, tá certo? Ou seja, ele não pode sair duas flechinhas da mesma origem, ou seja, do mesmo A. Aqui, ó, do mesmo, no caso aqui do menos 1. Do menos 1 não pode sair duas flechinhas. Tem que sair uma flechinha do menos 1 e outra lá de outro número. No caso aqui eu coloquei mais 1. Aí pode. Aí ok, tá certo? Então, beleza. O que está acontecendo aqui, ó, nessa figurazinha aqui? Tá saindo, ó, uma flechinha, ó, de cada um, ó. Aí tá ok, ó, bem organizadinho. Mas não liga a todos do conjunto do contradomínio. Lembrando, aqui é o domínio e aqui é o meu contradomínio. A minha imagem, ó, é somente esses carinha aqui, ó. A minha imagem, essa galera que está ligada ao meu domínio, tá certo? Então eu chamo disso aqui de imagem. Contradomínio é todo o conjunto de B. E todo o conjunto de A é domínio. Show de bola? Quando sobra números no contradomínio, isso daqui é um tipo de função injetora. Então, injetor, ele liga cada um a um, tá certo? Então, ele liga todos do contradomínio, mas falta em B. Agora, na sobreinjetor, olha o que acontece. Ele vai ligar os de A, liga todos os de B. Só que o que acontece? Vai sair, ó, vai sair uma flechinha do menos 3 para o 9 e vai sair uma flechinha do 3 para 9. Ou seja, dois elementos do conjunto A vão se ligar ao mesmo elemento, ou seja, eles têm um ponto em comum. Percebe que duas flechinhas distintas pode ter um ponto, o mesmo ponto de destino, ou seja, no caso aqui o menos 3 liga a 9, o 3 liga a 9. Pode? Pode. O que não pode é fazer o que? O menos 3 tá ligando o 9 e tá ligando o 4 aqui. Aí não pode. Sair duas flechinhas do menos 3? Não. Nesse caso aqui, pode acontecer isso, ó, menos 3 está ligando o 9 e o 3 ligar 9. É só pegar esse tipo de função, ó, a f de x igual a x quadrado. Professor, como é que é isso? Ó? Duas flechinhas distintas têm o mesmo ponto de origem? Olha aqui. Só substituir, ó, no lugar do x, ó, coloca 3. Então vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado, 9. Agora coloca o menos 3, ó. Menos 3 ao quadrado. Quanto é menos 3 elevado ao quadrado? 9 também. Ó, 9 e 9, ó. Menos 3 liga ao 9 e o 3 liga ao 9. Então, ok, ó. Pode acontecer? Pode. É função? É. Aí, ó,
Como eu já sei que é função, qual o tipo de função? Aí recebe o nome de função sobrejetora, tá certo? Beleza? Então, injetora, sobrejetora. E o que seria a função bijetora? Bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá certo? Então, quando ela for as duas coisas, então eu chamo ela de bijetora. Ou seja, quando ela, característica da injetiva, ela liga todo mundo um a um. E ainda sobra aqui, né? Aí, ó, na sobrejetiva, o que acontece? Um daqui vai estar ligado um daqui tem o mesmo ponto em comum desse mesmo contradomínio, desse mesmo domínio. Então, por exemplo, menos 1 e 1, que eu havia falado, né? Ou 3 e menos 3, não foi? Aí não deu o mesmo resultado, 9. Então, nesse caso aqui é bijetora. Então, ela é bijetora pelo fato de ter a mesma imagem e ela é injetora pelo fato de sobrar. Então, nesse caso aqui, ela é bijetiva, que é bijetora, tá certo? É mais questão de conceito, tá? Não precisa decorar. Então, tá aí, ó. Injetora, ó, um liga a cada um, ó, o 0 está ligando a 1, 1 liga o 3, 2 liga o 5, 3 liga o 7, mas sobra. Observe que quaisquer dois elementos do domínio têm como imagem elementos distintos do contradomínio. É exatamente isso, ó. O 0 tem a imagem 1, o 1 tem sua imagem 3, o 2 tem a imagem 5 e o 3 tem mais 7. E percebe que ainda sobra alguém, ó. Quem é que sobrou? O 9. O 9 só faz parte do conjunto B. Aí tem um resuminho, né? Ó, na internet eu peguei, ó, desse site aqui. E ele colocou assim, ó, função injetora, função sobrejetora, função bijetora. Como é que distinguir cada um? Ó? Função, para ser função, não sobra ninguém em A, ou seja, não sobra ninguém aqui. Só sai uma flecha de cada elemento de A, ou seja, que havia falado, só sai uma flechinha de cada um de A. Mas pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer o quê? De eles terem um ponto em comum. No caso lá do menos 3 e o 3, tem a imagem 9. Pode. O que não pode é sair duas flechinhas do mesmo ponto de A. Então, beleza. Já sei o que é função. Agora, a função pode ser injetora, sobrejetora ou bijetora. A função injetora é função no conjunto B. Quem leva flecha só leva uma. Quem leva flecha só leva uma. Então, ó, 1 liga o 4. 1 a 1, tá certo? Quem leva flecha só leva uma. E sobra um número aqui na injetora. Sobrejetora, não sobra ninguém em B. Não sobra ninguém em B. Ó, todo mundo está ligado. Ó, todo mundo está ligado e não sobra ninguém em B. Na injetora sobra e liga 1. Na sobrejetora não sobra ninguém, pode estar ligado, ó, 1 de A aqui liga o 4, o 2 liga o 5 e o 3 liga o 5, ou seja, pode ter um ponto em comum. Na bijetora, é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por exemplo, 1 liga o 4, o 2 liga o 5 e o 3 liga o 6. Vamos lá. Como é que eu sei que é injetora? Porque está ligado a todo mundo, tá certo? Ela é injetora porque liga 1 a 1. Isso daqui é a característica da injetora. Qual a característica da sobrejetora? Não sobra ninguém. Todo mundo está ligado. Então, não sobra ninguém. Todo mundo está ligado. É verdade? Sim. Não sobra ninguém. 1 liga o 4, o 2 liga o 5 e o 3 liga o 6. Então, ela é injetora. Por que ela é injetora? Porque está ligado 1 a 1. 1 a 1. E por que ela é sobrejetora? Porque não sobra ninguém. Todo mundo aqui de A está ligado ao de B, tá certo? Então, tá aí esse resuminho, se vocês quiserem copiar no caderno de vocês, já ajuda demais. Eu aconselho até, para resumir a aula, só copiar isso aqui. Resume tudo mesmo sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. Simplesmente, se vocês aprenderem isso aqui, vocês entenderam tudo, tá certo? Aí vamos lá, função par e função ímpar. Função par é quando ela é simétrica em relação ao eixo y.
tá certo? Ou seja, como assim, professor? Ser simétrico em relação ao eixo Y. Simétrico em relação ao eixo Y quer dizer o quê? Que a distância aqui, ó, são iguais. Por exemplo, aqui é o ponto 0, aqui eu tenho menos 1 e aqui é mais 1. Ou seja, a distância dos eixos aqui, ó, é 1 e a distância desse eixo aqui também é 1. 1 e 1, beleza? Outra característica, o f de x é igual ao f de menos x. Por exemplo, dado o exemplo f de x igual a x quadrado, tá certo? Se eu quiser saber o f de 2 e o f de menos 2, é o mesmo resultado? Vamos ver. Vamos substituir aqui, no lugar do x, coloca 2. 2 ao quadrado, 4. No lugar do x agora, coloca menos 2. Menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, o f de 2 é igual ao f de menos 2. Quando isso acontece, o f de x igual ao f de menos x, o que acontece? Isso daqui é uma função par, tá certo? Já a função ímpar, olha aqui, ó, o f de a é igual a menos f de a. Ou seja, o f de x é igual a menos f de x. Vamos dar exemplo. Se eu tenho a função f de x ao cubo, calcule o f de 2 e o f de menos 2. Tá certo? Vamos lá. O f de 2. 2 ao cubo, que vale quanto? 8. Toma cuidado agora. O f de menos 2 vai ficar o seguinte, ó, f de menos 2. Menos 2 ao cubo. Turma, menos 2 ao cubo é menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2. Quanto é menos 2 vezes menos 2? Mais 4. Mais 4 vezes menos 2? Menos 8. Então, tá aí, ó, menos 8. Então, 8 é diferente de menos 8, percebe? Por isso que é a função ímpar, porque o f de x é igual a menos f de x. Por quê? Ó, quanto é que vale o f de x? É 8. Quanto é que vale o f de menos x? Deu o quê? Deu menos 8. Aí eu coloco menos. O 8 é igual a menos 8? Sim. Então, por isso, resumindo tudo, a função par, o f de x é igual a f de menos x. A função ímpar, o f de x é igual a menos f de menos x. Então, é só vocês perceberem, ó, só literalidade mesmo, tá? Na função par, ela é simétrica em relação ao eixo y, tá certo? Em relação ao eixo y. Essa distância é igual a essa, tá certo? Na função ímpar, ela é simétrica em relação ao eixo x. Essa daqui em relação ao eixo y, tá certo? E essa daqui em relação ao eixo x, ó. Ou seja, essa distânciazinha é igual a essa daqui. Ela é simétrica em relação ao eixo x. Se aqui é menos 1, aqui é mais 1, tá certo? Então, beleza aí, ó. Bem tranquilo, né, ó? Bem tranquilo aí sobre função par e função ímpar. Tá certo? Então, finalizando. Agora pegou. Então, finalizamos aí a aula de hoje. Faltou foi voz agora. Finalizamos a aula de hoje. E até a próxima aula. Tchau, tchau.